Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rodrigo, sou advogado. Vamos continuar aqui lecionando sobre a lei de inelegibilidade. Certo? Vamos lá comigo. Interpretação conforme a Constituição Federal. O que nós falamos das duas aulas primeiro? Falamos da Constituição Federal, que fala dos aspectos da inelegibilidade. Aí nós vamos falar agora da Lei Complementar 64/90 e 135, Lei Complementar 135. Aí você tem a Lei das Eleições, você tem a Lei dos Partidos, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Código Eleitoral e etc, etc, etc. Então, primeira coisa, para você entender todo o arcabouço eleitoral, todas as leis, você estude bem o direito constitucional. Eu peguei apenas então somente a questão da inelegibilidade, elegibilidade, mas tem outras questões também, tem o funcionamento da Câmara, tem o funcionamento do Senado, da República, tem as questões do parlamentar, da imunidade dos parlamentares, que o parlamentar é imune das suas opiniões, palavras e votos, enfim, nós temos essas questões aí, tá? Então, estude a Constituição Federal, que eu peguei só a questão da inelegibilidade, para você entender que você estuda de cima para baixo. Você estuda a Constituição Federal para o resto, não o contrário. Não, você não pode começar da resolução do TSE para a Constituição Federal, não é. Porque a Constituição Federal, hierarquicamente, ela é superior aos demais. E se você conhecer as bases da Constituição Federal, o direito eleitoral fica mamão com açúcar, tá? Por isso que eu fiz duas aulas para a gente poder entender essas questões constitucionais. E vamos chegar aqui na lei complementar. Falando em Constituição Federal, o que ela diz? Vamos ver o que a Constituição Federal fala. Vem cá. A lei complementar, que é essa daqui, 64/90 e a 135, entendeu? Estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então, olha para mim. A Constituição Federal falou as questões, quem são inelegíveis, certo? Tem mais questões, está lá, dá uma olhadinha lá. Porém, a lei complementar, ela vai, de alguma maneira, estender o rol das inelegibilidades que a Constituição Federal não conseguiu esgotar todas. Então, vamos esgotar este rol, tá? Vem cá. E os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. O que é a probidade? Honestidade, tá? Honestidade. O que é a probidade administrativa? Honestidade administrativa. Eu não posso nomear uma quadrilha de canalhas para ficar na Petrobras. Ora, será que eu estou homenageando a probidade administrativa ou eu estou homenageando a patifaria? Isso é probidade administrativa, é decência, dignidade, certo? Que infelizmente foi rasgado, tá? Esses 13 anos de governo, essa palavra aí não está nem no dicionário, jogaram fora. Mas probidade administrativa é honestidade administrativa, decência administrativa. Eu não posso colocar como ministro da Energia um ministro que não sabe a diferença de uma tomada 110 e 220, tá? Enfim, mas probidade administrativa é essa noção, não vamos entrar, senão eu já começo a ficar irritado, porque é tanta coisa que a gente vê errado. Mas a noção de probidade é honestidade. Vem cá. Então, a lei complementar estabelece outros casos de inelegibilidade, os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade. Vem cá. O que é moralidade? Boa fé, decência, honestidade. Isso é moralidade, entendeu? Ora, quando você nomeia um cara que está investigado na Lava Jato, você está violando a moralidade, porque, pô, deixa o cara primeiro, tudo bem que ele tem os direitos constitucionais dele, tem, mas deixa ele se explicar primeiro na justiça. Aí depois chama o cara. Enfim, mas deixa para lá. Moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício da função do cargo, o emprego, a administração pública direta ou indireta. Deixa eu explicar isso daqui para a gente entender. O
que é o abuso? Abuso é algo que é contrário ao direito. Vem cá comigo, vamos entender. Mandato é a vida pregressa do candidato, ou seja, que se ele tem ou não tem passagem que ele fez de bom ou não. Normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Olha, isso daqui, geralmente a gente sabe como as eleições funcionavam, né? Vamos colocar funcionavam no passado, porque era o seguinte: você pertencia a um partido político, esse partido político precisa de verba para disputar a eleição, que é cara. A eleição da presidente da República foi 350 milhões de reais, tá? Então foi uma paulada. E quem financia essas eleições são grandes empreiteiras, certo? Essas empreiteiras, no momento que financiam, e os candidatos que elas financiam ganham as eleições. O que essa pessoa vai fazer? Evidentemente vai fazer um conchavo político. Os contratos com o Estado, os contratos das estatais, das empresas estatais, da sociedade de economia mista, vão ter privilégio as empreiteiras que financiaram esse partido político. Todos os partidos políticos são financiados por empreiteiras, todos. Sem exceção, não estou aqui eximindo ninguém. E o STF deu uma decisão que eu acho que vai dar uma moralidade, vai dar uma revolução nessa questão, porque proibiu o financiamento de empresa privada. E eu vi um dos votos do ministro Dias Toffoli, falou o seguinte: olha, em empresa privada, a pessoa jurídica não vota. Quem vota é a pessoa física. Então, tendência, o que é o poder econômico? Você utilizar dinheiro, a sua capacidade de grana, para poder influenciar nas eleições. Hoje, com a nova decisão do STF, olha, é proibido pessoa jurídica financiar a campanha política. Isso daí já dá uma diminuída bastante no poder econômico, entendeu? Que pode até caçar. Então, o poder econômico é aquele poder de grana, para você poder influenciar, levar vantagem em cima dos outros. Porque, se você tem alguns bilhões na conta e o outro que não tem nada, claro que você vai levar vantagem. E o poder político? Você usar o seu cargo como para poder influenciar nas eleições. Vou dar um exemplo clássico aqui, que aconteceu em 2014, de um rapaz do Correio, que é uma empresa pública, que é do governo federal, estava fazendo propaganda para Dilma Rousseff. Isso daí é público e notório, aconteceu no Jornal Nacional, por todo lugar. Pode fazer isso? Isso é o abuso do poder político. O cara lá de cima mandou fazer. E se o coitado não faz, o que acontece? Ele é perseguido, é assediado moralmente, e sabe que acontece isso daí muito. Então, a lei complementar, ela veio para evitar esse tipo de comportamento, certo? Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Vamos pegar, por exemplo, o Ratinho, que o apresentador do SBT, o filho dele é deputado, acho que é estadual ou federal, não lembro. E o Ratinho em Maringá, Paraná, Curitiba, ele tem várias estações de rádio. Vamos supor que um dia o Ratinho, fora do período da eleição, começa a falar: voto no meu filho, que é a propaganda eleitoral extemporânea, que você não pode fazer antes. O que vai ser eleitoral? Vai lá e caça o cara. Vai lá e caça a concessão dele, bloqueia, enfim, né? De alguma maneira impede que isso aconteça, porque você usa o poder econômico. Não estou dizendo que ele está fazendo, estou dando um exemplo. Tá? Então, isso é o poder político e o poder econômico. Então, a lei de inelegibilidade, de acordo com a Constituição Federal, vai combater isso daí. Esse poder político, o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. Legal? Vamos lá. Ou o abuso no exercício das suas funções, cargos e emprego na administração direta ou indireta. Deixa eu explicar para você o que é administração direta. A administração direta: União, Estados, municípios e Distrito Federal. O Estado diretamente atua. Por exemplo, eu sou diretor de escola, aí eu vou lá e boto uma foto do Maluf na minha direção de escola. Ou eu boto uma foto do PT, do Lula, do Alckmin, do raio que o parta. Eu coloco essa foto, faço propaganda dentro da repartição pública. Não pode. Certo? E isso é coibido também da administração direta. Isso é administração direta. O Estado diretamente prestando serviço público, sem terceiros. Certo? E se isso acontece, a diretora está cometendo um abuso do poder político, um abuso do poder econômico, ela pode até responder do ponto de vista disciplinar. E a administração pública indireta, ou seja, o Estado, ele descentraliza. Fala: você toma conta, eu não consigo, por exemplo, Banco Central. Eu não posso fazer propaganda política dentro do Banco Central, certo? É um abuso do poder político.
e pode sim levar até a cassação do mandato, como já levou muitas vezes. Beleza? Vamos lá, vem cá. Lei complementar. Então, nós temos a Lei Complementar 64/90 e suas alterações, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Lei da ficha limpa, escadinha. Eu já fiz a escadinha, mas eu vou fazer duas escadinhas, ó. Juiz, certo? Juiz, junta eleitoral. Vamos pegar aqui, meu. Juiz, junta, vamos pegar aqui, junta eleitoral. Junta eleitoral. Eleitoral. Certo? Aqui nós temos tribunal, juiz. Acima da junta nós temos um juiz. Acima do juiz nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, certo? Acima do Tribunal Regional Eleitoral temos o Tribunal Superior Eleitoral, certo? Acima do TSE temos o Supremo. Vamos pegar aqui o Supremo Tribunal Federal, certo? Aqui nós temos o juiz, o Tribunal de Justiça de São Paulo, um exemplo, pode ser qualquer outro, o STJ e o STF. Vamos entender isso daqui. Primeira coisa, como eu expliquei a aula passada, o cara aqui é um colegiado, certo? Aqui é um colegiado, aqui é um colegiado e aqui é um colegiado, certo? Colegiado. Se esse cara aqui for condenado já era. Condenado aqui, ó. Condenado. Vem cá. Se ele foi condenado em segunda instância, ele é inelegível. E essa alteração não foi em 90, foi em 2010. Então ele é inelegível. Então vem cá, rapidinho. Aqui é a justiça criminal, tá? Só pra gente entender aqui. Justiça criminal. Justiça criminal. Justiça criminal. Ele vem aqui, foi condenado aqui, apela o recurso especial, fala que negaram a justiça da lei federal, confirma a decisão e confirma aqui. Beleza. Então vamos lá. Esse cara aqui, por exemplo, sei lá, um criminoso qualquer, vem cá. Ele vai lá, faz aquele requerimento de alistamento eleitoral, ele junta a certidão eleitoral, tudo direitinho, e se candidata a um cargo do executivo ou um cargo do legislativo. E aí o que você tem que fazer? O Ministério Público Eleitoral ou o próprio oposição ou qualquer cidadão? Vem cá. Tem que vir aqui na Justiça Eleitoral, ó. Ah, esse cara aqui foi condenado aqui e ele está se candidatando. Então você vem até o juiz eleitoral, ou dependendo do TRE, ou TSE, ou STF, e entra com uma ação de impugnação de registro de candidatura. Por quê? Porque ele violou a lei da ficha limpa, porque ele foi condenado aqui, então ele não pode disputar a eleição. Então você entra com essa ação aqui. Ou ação de impugnação de mandato eletivo. Você vai vir aqui e entrar no justiça eleitoral. Por quê? Porque esse cara foi condenado em segunda instância e está violando a lei da ficha limpa. Só para uma questão, foi em 2010. E temos um princípio do direito eleitoral, o princípio da anualidade. Então, só vale o ano que, se hoje, 12 de maio, 13 de maio, foi feita uma lei eleitoral, só daqui o ano que vem que vai poder ser aplicado. Aplica-se a regra anteriormente. Foi essa questão que foi discutida em 2010. Hoje, a lei da ficha limpa está em pleno vigor. Tá? Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Segunda instância, tem condenação? O que tem que fazer o Ministério Público, o cidadão, a oposição? Ir lá na Justiça Eleitoral e entrar com essa ação de impugnação de candidatura, porque violou a lei da ficha limpa. Legal? Vamos lá. Lei Complementar 64, 18 de maio de 1990. Estabelece, de acordo com o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, que nós lemos, casos de inelegibilidade e prazo de cessação e determina outras providências. Vamos lá. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono. O que é sanciono? Aprovo. Aprovo a seguinte lei. São inelegíveis para qualquer cargo
Os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? O cara não fez um RAI. Quem é o RAI? Requerimento de alistamento eleitoral. Então vem cá. 18 anos. Eu fiz com 16, eu falei nas aulas passadas. 16 anos. O que eu fiz? Fui lá na junta eleitoral, na justiça eleitoral, peguei minha documentação e dei entrada. Ó, tenho que ser, eu sou obrigado. O voto é obrigatório, não é facultativo para os maiores de 8 anos, então eu já antecipei lá o expediente. Falou, tá aqui e tal. E que bom que o voto é obrigatório, tá? Não vou entrar nessa discussão ali, então não. Mas se o voto não fosse obrigatório, ninguém ia votar. E quem ia votar? Só aquela massa de miseráveis com título de eleitor na mão, que recebe o Bolsa Migalha, que ia votar. E aí você ia ver só o que ia acontecer com o país. Mas isso é outra discussão, outra situação. Vem cá. Então são inelegíveis, qualquer caso, os inalistáveis e os analfabetos. Ora, cuidado, a gente fez teste. O analfabeto, ele pode ser votado. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. O analfabeto, ele é inelegível de cara. Certo? Você vai fazer lei, você tem que saber ler, né? Então, ele é inelegível, mas ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Certo? Cuidado com isso, a gente fez teste nesse sentido. Vamos lá. Voltando aqui à questão, são inelegíveis para qualquer cargo. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativas Municipais. Deixa eu explicar para você essa questão. Nós vivemos a nossa Constituição Federal, o regime o Estado nosso, a Constituição Federal, que nós estamos no Estado Federal. O que é o Estado Federado? É uma descentralização do poder político, administrativo e econômico. Poder político, administrativo e econômico. Como assim? Fica fácil. Eu voto para presidente, voto para prefeito, voto para governador e voto para governador do Distrito Federal. Presidente, governador, prefeito e governador do Distrito Federal. Que o governador do Distrito Federal e o prefeito, eles fazem a mesma função, entendeu? É uma junção, tá? Não existe prefeito do Distrito Federal, existe governador. Beleza. Então, temos a Constituição Federal e temos a Constituição Estadual. Constituição Federal, Constituição Estadual. Isso é descentralização política administrativa. Gente, um presidente não faz tudo. Pelo amor de Deus, o Brasil é um país continental. Tem que dividir as funções. Você Estado faz tal coisa. Você município faz tal coisa. Você União faz tal coisa. Entendeu? Isso é a divisão de poderes. Então, o que a lei fala? Se o presidente violar a Constituição Federal, se o governador violar a Constituição Estadual e se o prefeito violar a lei orgânica do município, o que vai acontecer com ele? Essa é a ideia da coisa. Descentralização político-administrativa. Segura essa ideia. Vamos lá. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto no inciso 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos sobre a perda de mandato das Constituições estaduais e leis orgânicas do município do Distrito Federal para as eleições se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual forem eleitos no 8 anos subsequentes à legislatura. O que isso significa? Vamos entender. Violou lei com a Constituição Federal, Constituição Estadual, lei orgânica do município, transgrediu, já era você inelegível por 8 anos. Essa é a ideia. Vamos dar o exemplo aqui do nosso querido governador Pimentel, lá de Minas Gerais. Um menino está envolvido na operação acrônimo da Polícia Federal. Ele está envolvido até o pescoço com lavagem de dinheiro, com corrupção ativa, com associação criminosa, etc, etc, etc. Na hora que quem julga o governador é o Superior Tribunal de Justiça. Se o STJ receber a denúncia, na hora ele é afastado do cargo. Se eu li na Constituição do Estado de Minas Gerais, tem que ser afastado. Tem que ser afastado. E aí, se ele for cassado, sofreu o processo de impeachment como a presidente sofreu, ele fica inelegível também por 8 anos. Legal? Ok? E assim vale para prefeito, enfim, né?
Aqui o Celso Pitta, por exemplo, que teve uma prefeitura muito ruim, o legislativo não conseguiu o processo de impeachment, e aí assim por diante. Mas a ideia é, violou o dispositivo constitucional, Constituição Federal, Estadual, lei orgânica, em tese você sofre o processo de impeachment. Agora, cabe o legislativo, né, porque é o legislativo que vai julgar, ter o motor, impulsionar, a sociedade pressionar. Certo? Vamos lá. Então, voltando aqui, ó, os respectivos mandatos da Constituição hajam perdido os respectivos mandatos por infringir dispositivos 1 e 2 do 55 da Constituição Federal. Olha aqui, 55. Perderá o mandato deputado ou senador. Leia o resto, tá? Depois você pega o 55 e leia. Quem infringir qualquer das proibições do artigo anterior. Aí, no artigo anterior, o que ele fala? Contratos com pessoas jurídicas de direito público. Vamos só resumir o que fala o artigo anterior, que não ia demorar muito para explicar. O artigo anterior fala o seguinte: eu, governador do estado, eu não posso, de alguma maneira, pertencer a um cargo de uma concessionária. Por exemplo, aqui em São Paulo é a Ecovias, que cuida do litoral, das estradas do litoral e todas as estradas do estado de São Paulo. Beleza? Então eu, governador, não posso fazer parte, não posso ser presidente da Ecovias. É isso que está falando em tese do artigo anterior, tá? Dá uma olhada lá, que com essa ideia que eu passei para você, você vai entender. Vamos lá. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ai, meu Deus, vem cá comigo. Que raio que é o decoro parlamentar? Toda hora. Vossa Excelência é um bandido. Vossa Excelência é um bandido. Marginal. Aí eu falo assim, eu olho e falei, Cacilda. Quer dizer, para você xingar o cara de bandido, você tem que chamar antes o cara de Vossa Excelência. Você não estou inventando não, amigo. Vê lá. Vossa Excelência é um bandido. Mentiroso. Mentiroso é Vossa Excelência. Lá. Então você bota Vossa Excelência e Vossa Excelência é um bandido. Isso é lindo. Que coisa boa. Se sou eu, já xingava de outra maneira, que eu não vou falar aqui para não desgravar tudo de novo, né? Porque a aula, às vezes eu falo uma groselha no final da aula, eu tenho que gravar tudo de novo. Não, mas Vossa Excelência é um bandido. Vossa Excelência é um safado. Quebra o decoro, não quebra o decoro? Enfim, né? Vou pegar um exemplo aqui do deputado Jair Bolsonaro, que ele chegou e falou que tinha que pessoas como Fernando Henrique Cardoso, canais como Fernando Henrique Cardoso, a ditadura militar tinha que dar um fim, não deu um fim. Ele tomou uma punição interna corporis, porque o parlamentar tem imunidade da opinião, palavras e votos. Então ele foi lá e tomou essa punição de 30 dias, sem falar. Não pode ser processado criminalmente por apologia nem nada. É a opinião dele, certo? Beleza. E o nosso querido Jean Willis foi lá e cuspiu no seu Bolsonaro, certo? Ora, discordar faz parte da democracia, meu amigo. Se você não gosta da opinião dele, o chame para um debate público. Bota lá no Roda Viva, uma hora fala o Bolsonaro, uma hora fala o Jean Willis. Pronto, acabou. Aí você desmascara quem está mentindo e quem está mentindo. Não cuspir nas pessoas, que é extremamente... Isso é algo nojento, né? Você cuspir, fazer as necessidades em cima da foto do Bolsonaro, ou de qualquer outra pessoa. Gente, aí me poupa, né, meu? Você diverge politicamente de uma pessoa, chama o cara para um debate e fala, meu, não concordo com você porque isso. Acabou. Agora fica nessa baixeza moral, nessa imundice. Que isso, cara? Chama a pessoa para debater e vem. Então, o decoro parlamentar, em tese, seria o quê? Honestidade, decência que o parlamentar tem que ter nas suas funções. O que está acontecendo agora com o nosso querido também Eduardo Cunha? Nossa, um querido gente boa. O que está acontecendo? Quando deu aquele escândalo da Petrobras, foi instaurada a CPI da Petrobras, certo? Para quê? Porque o trabalho da CPI, igual o delegado de polícia, investiga. Acabou não investigando psiroca nenhuma, né? Foi só para fazer um auê. Só para fazer auê. CPI é para fazer auê, etc. E aí foi lá o nosso querido Eduardo Cunha, chegou e falou o seguinte, olha, eu não tenho contas no exterior. Parabéns, encerrou a CPI e tal. A Procuradoria-Geral da República, investigando com a Polícia Federal, descobre lá no seu Panama Papers, que é um monte de dinheiro que vai para fora, que tinha contas no exterior. E aí, o que ele fez? Ele mentiu durante sua CPI na Petrobras.
E o que foi feito? Instaurou um processo disciplinar no Conselho de Ética. E o que aconteceu? Ele estava manipulando o Conselho de Ética. Não sou eu que estou falando. O STF foi 11-0 para tirar o cara da presidência da Câmara dos Deputados. Sou eu que estou falando, o STF. Aí foi lá, manipulou, entendeu? Você vê a cassação do Delcídio, foi um tirinho de espingarda. E a cassação o afastar. E quanto tempo demorou? O processo do Delcídio foi rápido. E o processo do Eduardo Cunha demorou. Aí chama a testemunha, anula, tal, enrola. Aí entraram com uma ação, acho que uma DPF, enfim, não sei que ação que entraram, mas entraram. E o STF, por unanimidade, afastou o cara. Por desvio de finalidade. Estava atrapalhando as investigações. Isso é quebra de decoro. E se ele for cassado, o senhor Eduardo Cunha, e ele vai ser cassado, pode escrever, ainda bem que está gravado o programa aqui, ó, as aulas, está gravado, ele vai ser cassado. No momento que ele for cassado por quebra de decoro parlamentar, já era, 8 anos, fica inelegível. Fora a ação criminal que ele está respondendo no STF, tá? Legal? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês que tá todo mundo... Brasília, vamos pegar o Poder Legislativo, Brasília, né? O que é Brasília? Bicameral, 2 câmaras. Olha só, vamos desenhar Brasília aqui, ó. Ó como eu desenho bem. Aliás, eu sou um desenhista de primeira. Ó como eu desenho bem, tá aqui Brasília. Não vou desenhar vermelho não, porque vermelho lembra aquela cor lá que eu não quero falar de quem é. Tô fora. Vamos desenhar em preto aqui, Brasília, entendeu? Aqui é o Congresso Nacional, entendeu? Então, estamos desenhando Brasília. Pá, bonitinho. O que nós temos aqui em Brasília? Nós temos aqui esta panelinha aqui e esta panelona aqui. Deixa eu desenhar bem esta panelona aqui, entendeu? Certo? Isso é Brasília. Olha pra mim. O cara fala, mas que coisa, né? Aquela panelinha e aquela panelona. Que raio que é isso? O nosso querido Oscar Niemeyer, né, que desenhou. O Brasília, Deus que o tenha. E é muito bonita. Tá? Eu acho lindo o Palácio da Alvorada, o Palácio do Jaburu. Arquitetura super moderna, tá? Porque, enfim, mas vem cá. Aqui, o que é essa panelinha pequenininha aqui? Essa panelinha pequena representa aqui o Senado. O Senado da República. Certo? Olha para mim. O que o Senado representa? O Pacto Federativo. Tanto é que são 27 estados e o Distrito Federal, 26 estados mais o Distrito Federal. Cada estado tem 3 senadores. Então, o Senado, ele representa quem? Os estados. Representa o Pacto Federativo. Isso que representa o Senado. Isso que é o Senado. Então, temos 51 senadores, certo? 51 senadores. E aqui, ó, nessa Câmara maior, por quê? Ela representa aqui os estados, Senado dos estados, certo? Os estados. Aqui, ó, representa quem, meu filho? O povo. O povo, certo? Então, representa o povo. Então, são 513 deputados federais. Vem cá. A eleição no Senado é majoritária, ou seja, se você ganhou a maioria dos votos, você vence. Tanto é que a eleição entra 2 senadores, sai 1. Entra 2, sai 1. Aqui em São Paulo temos quem? O Aloysio Nunes e o Serra. E temos a Marta. Na próxima eleição para prefeito, a Marta vai concorrer com alguém, entendeu? Não sei se ela vai ganhar, mas vamos ver para a próxima eleição para o Senado, se tiver. Vai concorrer. Não sei se vai concorrer, mas são 3. Na Câmara dos Deputados é diferente, o voto é proporcional. O que isso significa? Mais gente, mais deputados, menos gente, menos deputados. Por exemplo, São Paulo acho que tem 70 deputados federais. O Acre tem mais ou menos 7 ou 8, porque tem menos gente, certo? Isso daqui é simples de entender. Por isso que vem cá, olha aqui, é bicameral. Uma Câmara, segunda Câmara. Isso é bicameral federativo, certo? É uma Câmara, outra Câmara, tá?
Deixa eu explicar aqui, estamos acabando, mas eu vou pegar 2 minutinhos para explicar o que o nosso querido Valdir Maranhão fez. Uma pessoa boa. Meu Deus do céu. Tanto é que ele revogou o que ele fez, né? E no meu WhatsApp, tem um grupo que eu faço parte, comidinhas, alguma coisa, o pessoal se reúne para fazer. Todo mundo, ai meu Deus, não vai ter impeachment. Eu falei, meu, calma, esse cara tá louco, ele não pode fazer o que ele fez, ele violou a Constituição Federal, papá. Só pra gente entender o processo de impeachment, olha pra mim. A Câmara, aqui é a Câmara dos Deputados, entendeu? Foram 367 deputados estaduais que falaram o seguinte, vem cá, Dilma Rousseff, em tese você cometeu um crime de responsabilidade. Votou no Senado, teve comissão, tudo direitinho, teve comissão processante, teve relatório, teve defesa e tal. Então olha pra mim, a Câmara, ela pegou aqui o processo do impeachment, ela falou 367, precisava só de 340, né? Foi até mais. Pegou o processo do impeachment e mandou pro Senado, certo? Vem cá. No momento que mandou para o Senado, meu amigo, a Câmara não tem mais, meu filho, jurisdição. Ela não pode mais falar. Mandou para o Senado. A Câmara é o Ministério Público que acusa. O Senado vai julgar ou não. É assim que funciona. A bola já estava no Senado mais de 15 dias, 16 dias, 20 dias, não sei. A matéria estava preclusa. Aí vem uma criatura, vem cá, vem uma criatura aqui, interinamente, aqui o presidente da Câmara, vai e fala o seguinte, ó, o que esse plenário falou não vale nada aqui, ó, isso daqui, ó, não vale nada, entendeu? Senado, devolva. Ô, vem cá, meu, de onde veio essa criatura de Marte? Já era, esgotou a jurisdição na Câmara e vai para o Senado. Aí essa criatura vai lá e faz aquilo, dá aquele rebosteio todo. Cuidado, tá? Beleza? Bom, meus queridos, meu horário já deu. Daqui a pouco tem mais da lei, viu? Um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!